Pessoal, hoje foi um dia agitado no mundo político. Muitas coisas aconteceram, desde manifestação de trabalhadores contra o Lula e o Partido dos Trabalhadores, desde decisões judiciais, mega manifestação pró-Bolsonaro aconteceu em Uberaba, o filho do Lula sendo acusado pela ex-companheira de agressão, enfim, muita informação bem importante que a gente vai trazer para vocês. Vamos começar falando disso aqui, né? Manifestação. Manifestantes, motoristas de aplicativo se reuniram em São Paulo contra o projeto que regulamenta os aplicativos, os motoristas de aplicativos. Essa matéria é da Jovem Pan. Motoristas de aplicativo se reuniram na manhã dessa terça-feira em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo, contra o projeto de lei proposto pelo governo federal que visa regulamentar a profissão. As imagens registradas por participantes do ato mostraram diversos veículos na Praça Charles Miller. Eles conseguiram em carreata e eles seguiram em carreata em direção a Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Uma coisa que a gente percebeu foi o trânsito parado em São Paulo. Então teve muitas cenas do trânsito completamente parado em São Paulo. E já se acendeu um sinal de alerta dentro do governo federal. Você deve lembrar como nasceu o impeachment da Dilma Rousseff. Foi por causa de 20 centavos, tá? Foi por causa da manifestação que foi iniciada contra o aumento de ônibus. E o pessoal começou a manifestar e aquilo foi tomando proporção muito maior. Essa manifestação de motoqueiros, motoristas de aplicativo, são só o começo. Ou Lula recua, ou vai chegar uma hora que ele não vai conseguir parar as manifestações. Popularidade ele já não tem. O povo já está bem com o pé atrás em relação ao Lula. Não tenha dúvidas disso. Então, assim, para ele manter essa situação aí é algo bem tenso. Outra situação que nós vamos falar de manifestação é a manifestação pró-Bolsonaro, né? Ou seja, no aeroporto de Uberaba, o próprio Bolsonaro fez a postagem, escreveu aeroporto de Uberaba, às 12h40, 2/4, nessa terça-feira. E aí ele coloca aqui uma manifestação no aeroporto, enquanto o pessoal já aguardava o Bolsonaro chegar. Dá uma olhada aqui. Uberaba já está cheia para receber o ex mais querido do Brasil, nosso amado Jair Bolsonaro. Pois é, vocês viram que tinha muita gente aguardando aí na manifestação, e aí teve uma outra postagem que ele postou um pouco mais tarde, já na chegada dele, onde ele foi recepcionado pelas pessoas que lotaram o aeroporto de Uberaba. Dá uma olhada aqui. E também colocou imagens do pessoal fazendo fila para poder acompanhar o Bolsonaro, para poder tirar foto com ele dentro do avião, né? E aí vários parlamentares, inclusive de Minas Gerais, se manifestaram aí com alegria de receber, como o Caporeso, por exemplo, veio e fez seu comentário. Alegria enorme receber o nosso eterno presidente aqui no Triângulo Mineiro. O Caporeso, que é um parlamentar lá de Minas Gerais, bem emblemático, o Caporeso. E aí, olha só a publicação que o próprio Jair Bolsonaro fez aqui. Pois é, você viu que a manifestação é grande e aí há aqueles de esquerda que dizem que o Lula não pode deixar isso acontecer, tem que movimentar o povo também. O Lula podia anunciar que ia lá no aeroporto de Uberaba e esperar o pessoal para receber ele também. Tem gente de esquerda que queria que isso acontecesse, então o Lula também tinha que fazer a mesma coisa. Responde para mim, será que dá gente? Pois é, tem muita gente que acredita que não. Vamos lá, outra matéria que a gente vai falar agora é tenso, tá? O governo do amor... digamos que não tem crias de amor, não é isso? O filho do Lula, mais conhecido como Lulinha, foi acusado de ter agredido sua ex-companheira com cotovelada na barriga e agressões psicológicas também. Matéria publicada pelo Luiz Bassi,
Urgente, médica e companheira acusa o filho de Lula de agressão, traição e coação. Levei cotovelada na barriga. O boletim de ocorrência foi obtido com exclusividade pelo portal Metrópolis. Nele, a mulher de 29 anos narra fatos assustadores. Ela relata agressões como uma cotovelada na barriga e até mesmo que ele realizava sexo sem camisinha com outras mulheres e chegava depois disso bêbado em casa. A polícia, ela contou que já foi afastada do trabalho por um mês devido a um trauma causado pelas agressões e hospitalizada com crise de ansiedade. Diz também que recebe ameaças e ofensas constantes de Luiz Cláudio, sendo chamada de doente mental, vagabunda e louca. A vítima afirma ainda que tem sido manipulada e ameaçada para não denunciar as agressões sobre a alegação de que o agressor é filho do presidente e que, abre aspas, possui influência para se safar das acusações. O filho do presidente ainda não manifestou. Via Metrópolis, que veio a matéria, o Luiz Bassi comentou aqui, então eu sempre cito a fonte. E assim, independente de quem seja, né, a agressão física, principalmente de um homem contra uma mulher, é deplorável. E fica mais pesado ainda quando vem dessa turma que tenta pagar de bom moço, querendo ser o governo do amor, e na prática não é bem assim que acontece. O governo Lula, não sei se você sabe, nesse último ano de 2023, é o que teve mais denúncias de assédios a mulheres, tá? Então, tá aí, é só você pesquisar, Jornal Metrópolis, a própria Folha de São Paulo também publicou isso aí. Então, assim, é algo bem grave e é lógico, tem a presunção de inocência do filho do Lula, ele vai ter que ter o devido processo legal, ela fez o boletim de ocorrência e esperamos que não seja como ela disse, né? É o filho do presidente e aqui ele vai se safar e conta com a impunidade, né? Mas vamos lá, vamos falar do judiciário agora, que teve um dia bastante corrido. Matéria da Record, R7, a justiça negou o pedido de indenização feito por Bolsonaro contra Lula por fala sobre imóveis do Alvorada. Isso aqui eu achei um absurdo, tá? Um absurdo mesmo. A juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, negou um pedido de retratação e indenização de 20 mil por danos morais apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por declarações sobre os móveis do Palácio do Planalto. Nas acusações, ela argumentou que não vislumbra ali um dano à imagem do ex-presidente Bolsonaro. Vamos lembrar que o Lula mentiu descaradamente, tá? De que os móveis tinham sido roubados pelo Bolsonaro, tanto Lula quanto a Janja, tá? Isso aqui ficou claro e inequívoco, tanto é que pessoas amplamente defensoras do governo Lula, como o próprio Reinaldo Azevedo, falou que o Bolsonaro merecia um pedido de desculpas do Lula. A apresentação ali de como a matéria foi exposta mostrou claramente as falas do Lula falando que o Bolsonaro tinha roubado os móveis, ou seja, imputou até um crime ao Bolsonaro, e a juíza entendeu que isso houve um abalo moral à pessoa do Bolsonaro. Eu acho absurdo, eu acho que é claro e inequívoco, vou além, tá? Isso aí era pauta para colocar o Lula dentro do inquérito das fake news, mas o Lula é de esquerda, né? E não vai para esse tipo de inquérito. Mas deu mais decisão, inclusive do STF. O Fachin, que é o ministro do STF, manteve uma multa de R$30 mil ao Nicolas Ferreira por um vídeo onde ele questionou o Lula durante as eleições. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve a multa de R$30 mil estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral ao deputado federal Nicolas Ferreira, que é de Minas Gerais. Proferida em 26 de março, a decisão foi publicada nesta terça-feira. Em linhas gerais, Fachin negou um recurso apresentado por Nicolas Ferreira contra uma decisão do TSE. No mês passado, a corte condenou o parlamentar por um vídeo sobre Lula divulgado durante as eleições. No vídeo, o deputado Nicolas Ferreira ele fez uma defesa do Bolsonaro. Ao Lula associar o Bolsonaro a um genocida por causa das mortes durante a pandemia, o Nicolas fez uma resposta ao Lula dizendo que o responsável pelas mortes era o Lula, que roubou o dinheiro do Brasil e não deixou recursos suficientes, deixou o Brasil quebrado, e o Brasil sequer tinha dinheiro suficiente para
resolver o problema da pandemia. Acontece que o Edson Fachin disse que na decisão que já é um modus operandi do bolsonarismo, as fake news, e que isso era uma mentira, e na decisão ele citou o seguinte trecho: não há Estado de Direito, nem sociedade livre numa democracia representativa que não preserve, mesmo que com remédios amargos e limítrofes, ou seja, limitando a liberdade de expressão, a própria normalidade das eleições. Foi o que ele declarou, manteve ali a condenação de R$30 mil ao Nicolas Ferreira por ter feito essa associação ao Lula. Outra decisão também foi a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que manteve a condenação em R$70 mil ao Bolsonaro por ter feito também um vídeo durante as eleições. Defesa de Bolsonaro recorre da decisão de Dino sobre multa de R$70 mil. Matéria do Correio Brasiliense. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão monocrática do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que negou recurso contra a multa de R$70 mil aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro foi condenado por impulsionar indevidamente um vídeo com ataques ao então presidencial Luiz Inácio Lula da Silva. No vídeo, o Bolsonaro associava Lula a ditaduras como Maduro, como Daniel Ortega, como Cuba, e aí foi caracterizado aqui como uma fake news. Então, por isso, houve essa condenação no valor de R$70 mil aí em relação ao Bolsonaro. Ele recorreu, recurso caiu na mão do Flávio Dino. Muita gente questionou, falando que o Flávio Dino não teria a possibilidade de julgar por causa de suspeição e até mesmo de impedimento, por ser um inimigo declarado do Bolsonaro e do bolsonarismo. Mesmo assim, o STF não reconheceu e manteve a condenação. Mas vamos lá, vamos trazer pelo menos uma notícia boa aqui para vocês. Matéria do Metrópolis: projeto propõe multa para corrupção com o dobro do valor desviado. A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que endurece a multa para os crimes de peculato, concussão, ou seja, quando o agente público exige vantagem indevida sobre a função, e a corrupção passiva. Agora o texto será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Ou seja, no caso de desvio de verba pública ou enriquecimento ilícito ali, vai ser aplicada uma multa com o valor do dobro daquilo que foi desviado. Já é um começo, foi aprovado em uma comissão, que é a Comissão de Segurança Pública, agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente vai ser votado, uma vez que a Caroline de Toni é de direita e é a presidente da comissão, e é bem provável que isso vai ser votado lá na comissão. Até corrijo aqui, né? Está no Senado, mas é bem provável que vai haver essa votação aí o mais rápido possível, tá? Outro ponto que chamou a atenção, mas de modo negativo, tá? Algo assim que envergonhou muitos brasileiros, é a figura do José Dirceu, ou Zé Dirceu, no Senado, celebrando a democracia brasileira. E no discurso dele, pessoal, para quem assistiu o discurso dele, eu assisti, tive esse desprazer de assistir o discurso dele. É um discurso totalmente atacando quem produz no Brasil e dizendo que a culpa dos problemas do Brasil são dos ricos, de quem produz. Isso é insano, é absurdo. A Renata Barreto, jornalista, ela escreveu o seguinte: Zé Dirceu, condenado a mais de 27 anos de prisão, solto pelo STF, voltou hoje ao Congresso Nacional para comemorar a democracia brasileira. Retire aqui o seu papel de trouxa. Mas, atenção, tá tudo normal no Brasil. O Brasil tá voando. Há quem diga que a República voltou ao normal. E, literalmente, se esse é o normal, é um normal bem tenso e pesaroso para o Brasil e para o povo brasileiro. Essa é que é a realidade. Outra matéria que a gente precisa discutir é uma matéria da Revista Oeste. Mais cedo eu até cheguei a falar para vocês sobre o caso do Gilmar Mendes, ou seja, você deve ter visto um vídeo do Gilmar Mendes onde ele foi questionado por um servidor público do INSS, e esse servidor público do INSS chegou até ele e falou: olha, Gilmar Mendes, você é uma vergonha para o Brasil, assim como vários ministros do STF. E ali deixou o Gilmar constrangido, mas assim, não houve ofensas, não houve agressão, e ele mesmo postou. Então, Gilmar Mendes fez o pedido e a Polícia Federal já descobriu quem é essa pessoa, foi intimada. Agora é um outro caso, com Barroso.
E aí eu vislumbro até mais grave, matéria da Revista Oeste. O brasileiro que confrontou Barroso em Oxford é intimado pela Polícia Federal. Durante uma palestra, ele fez questionamentos ao Barroso. E aí o Barroso não gostou do questionamento que ele fez lá em Oxford durante a palestra, né? Ele se contrapôs ao Barroso. O brasileiro Alexandre Kunz, que confrontou o ministro Luiz Roberto Barroso durante uma palestra na Universidade de Oxford em 2022, foi intimado pela Polícia Federal. Ele deve prestar depoimento à corporação nessa terça-feira, dia 2, já deve ter até prestado o depoimento via aplicativo online. Kunz, que mora na Inglaterra há mais de 10 anos e tem passaporte britânico, não sabe o motivo da intimação. De acordo com a Polícia Federal, o processo tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O depoimento está marcado para as 11 horas do horário de Brasília. Provavelmente já aconteceu. Durante uma palestra no Fórum Brasil UK, promovido por estudantes da Universidade de Oxford, London School of Economics and Political Science, no Reino Unido, Barroso comentou os desafios que enfrentou na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O evento ocorreu em junho de 2022, meses antes das eleições. Abre aspas. Precisei lidar com a pandemia, oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com a contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil, disse Barroso na ocasião. Ao fim de sua declaração, o ministro foi confrontado por uma mulher que estava na plateia. É mentira, disse. Ninguém falou em contagem manual. Kunz apareceu logo depois, abre aspas. Como vamos confiar nas urnas se o cara que vai presidir foi o cara que soltou o maior ladrão? Interpelou o brasileiro, referindo-se ao substituto de Barroso na presidência do TSE, ministro Luiz Edson Fachin. Este último anulou as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, o que possibilitou sua candidatura nas eleições de 2022. Barroso mostrou-se incomodado com as perguntas da plateia. Abre aspas, esse é um dos problemas que estamos vivendo no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Ou seja, o cara fez questionamentos durante uma palestra lá em Londres, em Oxford, ele não agradou, não gostou. Hoje o cara foi intimado pela Polícia Federal, teve que prestar depoimento. E aí é preocupante, sabe? Parece que qualquer um que se dirige a palavra aos ministros do Supremo Tribunal Federal e que isso desagrade, é caso de Polícia Federal. Então, assim, dentro da normalidade da liberdade de expressão, isso parece que assusta um pouco, né? Pelo menos a mim assusta e assusta muito. Outra matéria que a gente precisa discutir, matéria do Globo. Vocês viram que teve a decisão e já formou-se até maioria, inclusive, com o voto do André Mendonça, de que os militares não teriam poder moderador. Ou seja, é impossível. Não existe intervenção militar no Brasil de forma democrática, ou seja, de forma a aplicar o artigo 142 da GLO. E aí, o general Tomás Paiva, que é o comandante máximo do Exército Brasileiro, se manifestou sobre o caso e disse o seguinte: o STF está totalmente certo ao estabelecer que não há intervenção militar constitucional, disse o comandante do Exército. O general Tomás Paiva avaliou o posicionamento da Corte após o Supremo Tribunal Federal formar maioria para rejeitar a tese de uma intervenção militar constitucional. Com o voto do ministro Cristiano Zanin, nessa terça-feira, o placar está de 7-0 contra a interpretação, ou seja, o STF acabou de anular a existência do artigo 142 dentro da Constituição, ou seja, não existe a possibilidade das Forças Armadas aplicarem a garantia da lei e da ordem no caso de um conflito entre os poderes. E agora, uma ala da esquerda, aliados do PT, entendem que isso não é o suficiente. Na visão deles, eles querem que o Congresso aprove uma emenda constitucional revogando o artigo 142 da Constituição Federal e, como disse o Flávio Dino, militares são meros subalternos. A direita faz um monte de memes e critica, dizendo que são meros melancias, pintores de meio fio. E aí, a referência a melancias quer dizer que são verdes por fora, ou seja, tem a cor da pátria do lado de fora, mas por dentro é vermelho, o vermelho do comunismo. Pois é. E o seu ponto de vista sobre o Exército?
que você fala sobre isso, sobre o comentário aqui do comandante do Exército? Você concorda ou não concorda? Por fim, mas não menos importante, também uma matéria do Judiciário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também negou o seguimento a um recurso de Bolsonaro contra uma outra multa que ele tinha tomado no valor de R$5.000. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou seguimento ao recurso de Jair Bolsonaro contra uma multa de R$5.000 aplicada pela Corte Eleitoral por propaganda negativa antecipada nas eleições. Bolsonaro tentou recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas Moraes considerou que não há questão constitucional a ser tratada. Bolsonaro, mais uma vez, fez críticas ao Lula, dizendo que o Lula era a favor do aborto, a favor de questões da esquerda, MST, aborto. Teve uma multa aí de R$5.000 por espalhar fake news, e aí dizem que o Bolsonaro impulsionou essas informações e que essas informações eram inverídicas. Daí a aplicação da multa, né? É o Brasil de hoje, né? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tá aqui com vocês com mais conteúdo. Se você tá gostando do nosso formato, coloca no comentário, eu sempre peço isso. São os comentários de vocês que servem de baliza aqui pra gente trazer as informações, tá bom? A gente tenta ser sempre o mais ponderado, coerente para poder trazer as informações do dia aí para você e te manter sempre atualizado. Fechado? Abraço, pessoal. Fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Amanhã de manhã a gente tá aqui para mais um papo. Abraço.